Boa noite, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um dos queridos que o Santo Espírito de Deus atraiu para esta noite, aqui nesse local, nessa igreja presbiteriana do Diamante, ao qual nesta noite nós vamos adorar e exaltar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que por alguns instantes guarde o seu coração de todas as preocupações lá de fora, coloque o seu pensamento, o seu coração, a sua atenção em tudo que será feito aqui. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga ao Senhor. Quando nós estivermos cantando, exalte ao Senhor com os cânticos. Quando estivermos orando, ore ao Senhor com fervor, com alegria, crendo que o Senhor ouve as orações e que Ele responde às orações também dos crentes, dos eleitos. E sinta-se bem-vindo, sinta-se confortável na presença do Senhor, que é o melhor local para nós estarmos nessa noite. Convido você a entrarmos nesse momento no nosso culto solene, adentrarmos no culto solene com uma oração de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. Para isso eu convido a esposa do reverendo Jackson que faça essa oração. Dona Rose, né? Rose, por favor, faça essa oração, minha irmã, em nome de Jesus. Soberano Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, para glorificá-lo e exaltá-lo, ó Pai. Senhor, e queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de poder cultuar, ó Pai. Queremos glorificar o nome de Jesus e agradecer, ó Pai, por poder termos a certeza que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E clamamos ao Senhor que continue nos abençoando, continue nos dando entendimento da Tua palavra e sempre, ó Deus, a alegria de servir a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em João. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de João, capítulo 17. Convido os queridos irmãos que puderem estar em pé para que nós possamos fazer essa leitura. E vamos fazê-la de forma responsiva. Você que está aí na sua casa, acompanhando a live da Igreja Presbiteriana do Diamante, texto para a nossa leitura está em João capítulo 17, dos versos 1 ao 9. De forma responsiva, a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Todos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Alegres, felizes em saber que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus já estava orando pelos eleitos do século 21. Os eleitos que estariam reunidos na Igreja Presbiteriana do Diamante, no bairro Diamante. O Senhor Jesus fez uma oração há 2000 anos atrás para que cada um de nós aqui fosse sustentado, fosse fortalecido, conduzido por Deus para suportarmos as lutas, as tribulações, as dificuldades que a vida nos apresenta. Há 2000 anos atrás o Senhor Jesus já tinha interesse na nossa vida, na nossa condução como cristão, como crente.
É um momento, meus irmãos, de nos alegrarmos, é um tempo de glorificarmos ao Senhor por tanta bênção derramada nas nossas vidas. Eu quero pedir a um querido irmão que faça mais uma oração, glorificando a Deus por essa bênção. E sabemos que o Senhor há 2000 anos atrás já estava preocupado com nossas vidas, e orando pelos eleitos há 2000 anos atrás, disse: eu não oro pelo mundo não, Senhor, eu oro por aqueles que Tu me deste. É esse povo reunido aqui nessa noite. Eu quero convidar o presbítero Ari, faça uma oração de glorificação e exaltação a esse Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero muito te agradecer, meu querido Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque há uns 42 anos atrás, Tu me tiraste do lamaçal do pecado e me trouxe para a Sua maravilhosa luz. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua tratando com minha vida. Obrigado. Tratando com meu ser, Obrigado. porque sou um pecador. Mas eu te sou eternamente agradecido, porque reconheço, Deus, as dádivas, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Reconheço, meu Pai, que eu não merecia, Deus, ser tratado como o Senhor tratou a cada um de nós, morrendo naquela cruz, meu Pai, para nos dar a vida com abundância, É verdade, meu Pai. dar a salvação de graça para cada um de nós. Nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor, há 2000 anos atrás, como o pastor disse, já orava, ó Deus, por aqueles que seriam eleitos por Ti, por aqueles que foram eleitos por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te rogamos, nós te intercedemos para que o Senhor continue cuidando de nós com a sua misericórdia, com o seu amor. É a causa de nós não sermos consumidos da face da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor por cada um de nós. Nós te agradecemos, não em nosso nome, mas no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém, Jesus. Meus queridos, agora com toda alegria, com todo vigor, como eleitos do Senhor, vamos entoar o hino 28, glorificando a Deus por sermos escolhidos, por sermos eleitos do Senhor. Hino 28, celebração. Cantaremos belos hinos ou gratos hinos, meus irmãos, na jornada até o final. É como se o escritor dessa música dissesse assim: enquanto nós tivermos vida nesse mundo, na nossa caminhada, teremos motivos para glorificar e para exaltar o nosso Deus. Temos motivos, meus queridos.
Só em nós estarmos aqui nessa noite significa vencemos uma semana, talvez difícil, talvez de lutas, talvez de preocupação. Talvez você começou a semana passada pensando: meu Deus, como é que eu vou passar essa semana com tanta dificuldade, com tanta luta? E aí você passou. Você está aqui nessa noite com a oportunidade de agradecer, de glorificar esse Deus que tem te sustentado, que tem te ajudado. E agora, meus queridos, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 130. É um momento de confissão de pecados, é um momento de contrição, é um momento de pedirmos perdão ao nosso Deus por nossas falhas, por nossos deslizes, por nossas fraquezas. Salmo 130, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. E aquele irmão que puder ficar em pé, convido o querido irmão que esteja de pé. Vamos fazer essa leitura responsiva mais uma vez. Salmo 130, dos versos 1 ao 8, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Guarda o Senhor a minha alma, o guarda. Eu espero na sua palavra. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Ora, meus queridos, não tem coisa melhor do que aquele que está aguardando a oportunidade de ser perdoado. Como na festa do jubileu, ou no ano do jubileu, que Deus determinou em Israel, que nesse tempo, aquele que tinha dívida, ou aquele que era escravo de alguém por conta de uma dívida, ele era liberto. Aqui o salmista está dizendo: eu estou aguardando o dia amanhecer para eu encontrar com esse Deus misericordioso, porque eu estou precisando de perdão, eu estou precisando de misericórdia, porque eu errei, porque eu sou fraco mesmo, porque eu sou falho mesmo, porque eu sou pecador mesmo. Mas se eu me encontrar com esse Deus, mas se eu for em direção a esse Deus, Ele me perdoa, Ele me renova, Ele me fortalece, Ele me dá uma nova oportunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui nessa noite e talvez cometeu algum deslize essa semana, uma semana de dificuldades, como nós falamos, talvez não foi fácil, mas eis a oportunidade aqui de você pedir perdão ao Senhor e clamar ao Senhor que te fortaleça, te renove, em nome de Jesus. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos clamar ao Senhor por perdão em nome de Jesus. E depois de um minuto de oração, convido a Renata que faça uma oração de confissão de pecados audível em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças e vamos orar pedindo perdão ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, gratidamos, ó Pai, por estarmos aqui presentes, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Vem por meio dessa oração, ó Pai, te pedir, Senhor, venha nos perdoar os nossos pecados, lavar os nossos corações de toda iniquidade, ó Pai. Ó Deus querido, nos perdoe, ó Pai, porque somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia, ó Deus. Afasta de nós tudo aquilo que nos faz pecar contra o Senhor, Pai. Essa oração que eu te faço não é em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Agora, meus queridos, nós vamos adorar o nosso Deus e exaltar com a equipe de louvor, Grupo Ágape, que está com a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus, de adorar e exaltar ao nosso Deus. Grupo Ágape.
meus queridos irmãos, bonitos, vamos entoar ao Senhor ainda com um cântico do hino 318 do nosso cenário. Hino 318, nessa oportunidade, você pode estar vindo aqui no gasofilácio trazer seus dízimos e suas ofertas. Vamos entoar o hino 318 para a entrega dos dízimos e das ofertas. Vai estar orando pelos dízimos e as ofertas nesse momento. Glorioso Deus, digno de honra, glória, louvor e adoração. Queria te agradecer, Senhor, neste momento pela vida de cada irmão, Senhor, que se encontra aqui. Aqueles irmãos que estão direcionando para esta casa também, Senhor, a tua casa, Pai. E grandioso Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, que você deu a cada um de trazer os dízimos, ofertas, Senhor, a adoração, o louvor, Senhor, a adoração à sua casa, Senhor. Grandioso Deus, também te peço, Senhor, pela vida dos desempregados, Senhor, aquelas pessoas que estão necessitando de uma porta aberta. Meu Deus, grandioso Deus, que o Senhor escute a oração de cada um, Senhor, e faça segundo a tua vontade, Senhor, e abra uma porta, Senhor, para esses irmãos, para que tragam sustento, alimento, Senhor, e a felicidade retorne à vida de cada um, Senhor, segundo a tua vontade, os teus preceitos, Senhor.
Grandioso Deus, queria te agradecer também, Senhor, pelo nosso momento, Senhor, e pelo nosso dia abençoado. Obrigado. E que toda honra, glória e louvor seja entregue a Ti hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Agora, meus queridos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com a equipe de louvor que está com a oportunidade nesse momento. Boa noite, irmãos. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Somente a graça dele nos satisfaz e somente a presença dele é real em nossas vidas. Amém? Tua graça
Ele morreu na cruz por cada um de nós.
Se nessa noite você tem algum milagre que você está esperando do Senhor, que você possa estar falando com Ele neste momento, que você possa ter, que no momento certo, no momento oportuno, o seu milagre vai chegar, né?
Deus, Ele é luz na escuridão. Ele é aquela luz que você está esperando e acha que ela não é, mas ela está ali. E no momento certo, ela vai chegar. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Que bênção. Já podem gravar o CD. Meus queridos, agora vamos orar pela professora e pelas crianças que vão descer e vão ter a sua aula, o seu culto separado, em nome de Jesus. Convido a Heloísa que faça essa oração, minha querida irmã, em nome de Jesus. Santo Deus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. E tudo que elas aprenderem aqui nessa noite, ó Deus, ache guarida nos seus corações. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Produzir frutos, ó Deus, diante de tudo que elas têm aprendido. Oh, Santo Deus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor já preparou a professora, já instruiu, ó Pai, já capacitou, ó Deus, para estar com eles neste momento. Usa, ó Deus, através da tua palavra, Deus, para levar a Deus esses pequeninos, ó Deus, palavra de amor, palavra de fé, ó Deus, palavra de gratidão ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada criança, professora, cada pai, ó Deus, que, ó Deus, se dispõe a trazer os seus filhos, ó Deus, para a tua casa, Deus, para aprender, ó Deus, a tua palavra. Capacita os pais também na educação dos seus filhos, ó Pai. Ensina-os, ó Deus, a ter espelho dos seus filhos. Ensina-os, ó Deus, a pregar o teu evangelho, a ler a Sim, Bíblia Deus, com em nome eles, de a orar Jesus, com meu eles, Pai. em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam ser testemunhos da tua palavra, ó Deus, e através do seu viver, ó Pai, do viver de cada pai, as crianças possam, ó Deus, cada dia mais se render aos teus pés, ó Deus, e reconhecer o Senhor como o Senhor da vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos e exaltamos o teu nome hoje e sempre. Amém. Amém. As crianças podem descer. Meus queridos, nós separamos o mês de junho, também a primeira semana de julho, para falar sobre as doutrinas da graça. Então, durante o mês de junho e a primeira semana de julho, nós estaremos falando sobre as doutrinas da graça. Então, nós trouxemos na primeira semana de junho a mensagem sobre depravação total. Depois tivemos aqui o pastor Luiz Fernando falando sobre a eleição incondicional. E hoje, pela graça do nosso Deus, pela bondade do nosso Senhor, está conosco aqui para trazer a mensagem expiação limitada. E depois expiação limitada, depois perseverança dos santos. Essa doutrina, meus queridos, doutrina da graça, a base de ensino, ou quem primeiro extraiu essa doutrina foi Agostinho de Hipona, combatendo os donatistas, um grupo legalista, no século V, que queria dizer que a igreja precisava viver em cima de regras e dogmas, de leis e princípios, que era o contrário à palavra de Deus. Então, Agostinho, baseado no livro de Romanos, extrai ensinos profundíssimos sobre a graça, e depois Calvino absorve os ensinos de Agostinho, e anos depois, no século XVI, um movimento chamado Remonstrância se levanta na Holanda, onde um grupo quer trazer de volta um princípio chamado semi-pelagianismo, e esse movimento queria dizer que o homem tem em si uma luz, tem nele algum aspecto que pode fazer com que ele seja salvo. Então se levanta um grupo e combate esse pensamento, essa ideia, e aí surge os 5 pontos do calvinismo que nós acabamos de falar. As doutrinas da graça, no século XVI, as doutrinas da graça: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E hoje, para falar sobre expiação limitada, está conosco o reverendo Jackson Bauman, que
que é pastor da Igreja Presbiteriana do Washington Pires, que pela bondade do Senhor aceitou o convite e vai trazer a mensagem do Senhor para nós nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu já tenho ter ficado muitos anos no lugar quente, então a gente sempre tomou muita água. E agora, com esse negócio de usar máscara, né? A boca ainda seca mais. Aí vai pregar. Tem o friozinho na barriga, né? Que nunca acaba. Principalmente quando você vai na igreja que não é a sua, né? Então isso sempre acontece, viu, gente? Eu assim, pastor antigo, né? Então quanto mais, porque na verdade a palavra de Deus, a gente tem uma responsabilidade, né? E ainda mais quando nos dá o tema, a responsabilidade aumenta. Mas é uma alegria estar aqui. Ano passado, algumas vezes o pastor convidou para a live, né? Ainda estava na live, mas estava muito complicado. Muitas situações acontecendo, minha família teve pessoas com Covid, e essa semana também eu falei com ele, fica sobre aviso, né? Porque nós estamos lá com 2 famílias com Covid, e dos presbíteros da igreja, até o presbítero que ia pregar hoje, lá no meu lugar, ele no meio da semana testou positivo para Covid, falou, pastor, não posso ir. Então eu tive que arrumar, aí falei, olha, mas graças a Deus o irmão lá está pregando na igreja. E eu estou com a minha esposa, a Rose, ou Rosilene, e meus 2 filhos, o Leonardo e o Gustavo, gostariam de ter vindo. Eles sempre saem com a gente, né? Porque a gente andou lá para sempre campo missionário e Mato Grosso do Sul, principalmente. O Gustavo nasceu até lá no Pantanal. E como nós não tínhamos família por lá, né? Então não tinha esse negócio de deixar com a avó, né? O filho vai ficar com a avó. Então ele sempre estava com a gente. Você de bicicleta, de moto, de carro, do jeito que a gente ia, estavam juntos. E assim continua até hoje. E, né, e gostariam de estar aqui. Mas cresceram, né? Cresce. Um é presidente da UMP, né? O outro é sócio da UMP, e a UMP estava escalada para a liturgia. Então estão lá fazendo a liturgia, né? Do culto hoje. E o Leonardo também é diácono da igreja e superintendente também da escola dominical. Então, graças a Deus, a família está envolvida na obra do Senhor. Então, irmãos, nós vamos, pastor, vocês já estão acompanhando essa parte histórica, né? Os irmãos já estão sabendo sobre os 5 pontos do calvinismo, e nós vamos nos deter na palavra de Deus, porque muita gente acusa, né, que essas doutrinas simplesmente saem da cabeça, né, dos teólogos, né? Mas teólogo que é teólogo estuda o quê? A Bíblia, não é isso? Então nós vamos estar na palavra do Senhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter, de início, né, eu vou ler 3 textos, mas vamos ler assim, vou ler os 2 primeiro. Os irmãos vão abrir em Apocalipse 5:9. Os irmãos abram em Apocalipse 5:9. E eu vou ler Isaías 53, (11 e 12). Então, os irmãos acharam Apocalipse 5:9. Os irmãos aguardem. Primeiro eu vou fazer a leitura dos outros 2. Os outros são Isaías 53, 11 e 12. Vou ler.
ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O segundo texto é Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora os irmãos leiam Apocalipse 5, 9. Isto. O que é um projeto? Projeto é o plano inicial para nós fazermos alguma coisa, né? E normalmente coisas boas. E o projeto pode ser pessoal, pode ser profissional, e para que as coisas deem certo, um bom projeto, começar com um bom projeto é justamente dar o passo na direção correta para que aquilo seja um sucesso. A definição técnica de projeto é o seguinte: o esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Quer dizer, possui, né, no projeto objetivo específico, único, e normalmente possui também, e tem que possuir, os recursos delimitados: pessoas, dinheiro, equipamento, não é assim? Vamos fazer um projeto agora, uma viagem, né? Viagem sem projeto é quase que fracassada, né? Então vamos viajar daqui a um ano. Então o que é que eu tenho que... Como começa esse projeto? Primeiro, para onde? Qual o destino? Não é isso? Para onde iremos? Depois, vamos de quê? De jegue, de bicicleta, né? De carro, de ônibus, de trem, de avião. Quanto vai ficar essa viagem? Deixei para o meio, né? Podia ser o primeiro, normalmente é o primeiro, né? A gente fala assim, quanto vai ficar a viagem, né? Normalmente é o primeiro, mas deixei no meio, tá bom. Outro, quem vai? Quantas pessoas? Se você mora com a sogra, ela tem que ir. Tem que pôr a sogra, não é isso? Tem que colocar a sogra para ir com você. Então, você faz o projeto. E lá, nós vamos... Quanto tempo para chegar no destino? Quantos dias? Se você for daqui ao Mato Grosso do Sul, né, lá onde eu estava, em Jardim, lá perto de Bonito, para quem anda bem de carro, são 22 horas, né, direto. É um bom chão, né? Se quiser parar, igual eu vinha parando 2 dias, né? Andava uma parte de um dia, dormia aí em alguma cidade. Então você faz tudo isso. Aí quanto tempo nós vamos ficar lá? Vamos voltar? Então é um projeto. Tem todos esses ingredientes: a iniciação, a execução, controle, a finalização. E é interessante que nenhuma etapa é mais importante que a outra, né? Todas as etapas do projeto são importantes. Na verdade, até se faltar etapa, pode prejudicar o projeto.
Irmãos, quando nós pensamos no Senhor, nosso Deus, quando falamos que Ele é o Criador, quando nós falamos que o Senhor fez todas as coisas, nós não podemos, de maneira nenhuma, acharmos que Deus simplesmente fez. E com o passar do tempo, Ele vai ajustando, né, as coisas que Ele fez. Conosco pode até acontecer isso, nós somos falhos, nós podemos fazer um projeto e começar e não dar certo, pode. Por quê? Porque nós somos falíveis, mas o Senhor não é. Então, quando Ele, lá na eternidade, idealizou, obviamente, a criação de todas as coisas, idealizou a criação do homem, também Ele idealizou a salvação do homem. Ele criou um plano de salvação para o homem. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva desobedeceram. Deus já tinha um projeto para essa situação. Já tinha um plano. E este plano, com certeza, tudo ficou definido. A primeira coisa, vocês já viram, é constatar que o homem, ao desobedecer a Deus, morreu. Foi o que Deus falou. Se comer, morrerás. E isso aconteceu. E é isso que nós chamamos de queda, de depravação total. E o homem, ao pecar, foi destituído da presença de Deus, da glória de Deus. Mas esse mesmo Deus, também lá dentro do seu projeto, acontecendo isso, Ele resolveu escolher incondicionalmente alguns, quando a gente fala alguns, as pessoas assustam, né? Mas alguns que a gente fala, é alguns milhões, né? Dentro de todos os homens, mulheres que já existiram, que existem, que vão existir até a volta de Cristo, lá Deus já escolheu para a salvação e determinou também como esses homens aqui, essas pessoas, poderiam ser salvas. E Ele determinou o meio, a morte do seu único filho. E aqui nós temos a terceira etapa. A quarta etapa do projeto é como convencer estes que estão mortos. Como é que você convence o morto? Só se ele viver de novo, né? Então deveria chamá-lo à vida. Isso é graça. Quando a graça atua, chamada eficaz, a graça irresistível, a regeneração, a conversão, está dentro do projeto de Deus lá da eternidade. E finalmente, esses que são chamados, regenerados, salvos, precisam permanecer até o fim. E aí, a segurança da salvação, a perseverança dos santos. Então, esse projeto foi idealizado pelo Pai, executado pelo Filho e é aplicado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui o Deus Trino, o único responsável
pela salvação do homem. A primeira e a segunda etapa vocês já viram, é isso? A quarta e a quinta verão, se Deus permitir, nos próximos 2 domingos. A mim me coube ficar com a terceira etapa. Expor a expiação ilimitada, irmãos, e esse termo técnico, da teologia sistemática, nada mais quer dizer do que Jesus morreu a sua morte ali na cruz, ela é eficiente para os eleitos. Ele veio para os seus, para os que o Pai deu. Então o Senhor nosso Deus não trabalha no acaso. Ele não é pego de surpresa, ele não vai ajustando. Ele tem um plano, um propósito, segundo a sua soberana vontade. Então Jesus veio com a intenção de morrer para toda a humanidade, para todos os homens, mulheres, crianças, ou para aqueles que foram escolhidos incondicionalmente, como os irmãos viram no domingo passado. O propósito do Senhor Deus Pai de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz era salvar toda a raça humana ou apenas os eleitos? Então nós temos 5 pontos aí, mas eu não vou entrar nesse, eu vou dividir só em 2. Só os universalistas e os que creem na expiação limitada. Universalistas são estes que creem que Jesus veio para toda a raça humana. Ele morreu na cruz, e ao morrer na cruz, abriu a possibilidade das pessoas serem salvas. Isso quer dizer, olha, está aí, Jesus veio, morreu na cruz, o Pai o enviou, agora a responsabilidade é sua. Ou você aceita e vai para o céu, ou você não aceita. Nessa visão, Jesus apenas fez o quê? Ele abriu uma possibilidade. E isso então tem 2 situações. Ou toda a humanidade não vai crer, e aí a morte de Jesus foi uma frustração. Tudo que ele fez não valeu de nada, porque ninguém aceitou. Ou então uma outra possibilidade, todo mundo vai crer, e aí nós eliminamos a eleição incondicional. E aí? Então, irmãos, essa visão universalista, nós não achamos fundamentação bíblica, e vamos ver nessa noite. Então, a expiação de Cristo não foi apenas para abrir a possibilidade de salvação, mas foi algo bem determinado, garantido, concreto. Jesus morreu pelas suas ovelhas. E olha os textos que nós lemos, esses 3 e outros que nós vamos ler no decorrer aqui da exposição, nós vamos ver isso. E eu quero, diante disso, falar sobre o tema, o eficiente e eficaz sacrifício de Jesus na cruz. Olha, eficiente e eficaz sacrifício de Jesus na cruz. Então vamos explicar, eficiente e eficaz. Eficiente é o processo de executar aquilo que foi planejado. Aquele que coloca a mão na massa, aquele que faz com bem feito. E eficaz é basicamente o resultado, daquilo que foi feito por quem foi eficiente. Então,
No mundo corporativo, né, talvez alguém aqui trabalha em alguma empresa que gosta, que lida com essas coisas, o líder, ou a pessoa, o profissional, ele tem que ser eficiente e eficaz. Ele tem que fazer bem feito e o resultado tem que ser bom. Tem que sair como planejado. Exatamente foi isso que Jesus fez ali na cruz. E nós podemos dizer e provar pelos resultados. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi eficiente e eficaz, porque, primeiramente, a justiça do Pai foi satisfeita. Olha o texto de Isaías. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, está falando sobre Jesus, você vê que a profecia lá de Isaías, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O pecado é universal, isso não tem jeito. Todos pecaram, quando é todos mesmo. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum que faça o bem. A culpa, né, de Adão, exceto papelagem, mas nós sabemos que nós herdamos. Não tem jeito. E cabia a nós a morte eterna, né? Porque espiritualmente todos morreram. E como Deus, como Pai, poderia abdicar da sua justiça, Ele teria que aplicar a pena. Não tem jeito. E Ele fez isso. Ele aplicou a pena aos eleitos também. Só de que maneira? Como conciliou o Senhor a sua justiça e também o seu amor pelos eleitos? Na cruz. É ali na cruz que se encontra a justiça e o amor de Deus. Somente a morte de um justo no lugar do pecador satisfaria plenamente a justiça de Deus, que foi ultrajada. E esse justo nós sabemos é Jesus. Então Paulo, ele, lá em Romanos, ele deixa muito claro isso, e fazendo referência até aos profetas. Inclusive, né, aí é Isaías, o texto que nós lemos. Romanos 3, 21 a 26, Paulo diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Limitou. Os que vão crer são os que foram escolhidos. E ele continua dizendo: porque não há distinção, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, foi isso que aconteceu ali na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita. Havia uma dívida para ser paga. E o que aconteceu? Foi paga. Qual foi a penúltima palavra de Jesus na cruz? Está consumado. Como alguns gostam do grego, né? Tetelestai. Está pago. O Senhor pagou a nossa dívida foi cancelada. Então,
O sacrifício de Jesus foi eficiente e eficaz. E o primeiro resultado é que a justiça do Pai foi satisfeita. Mas há um segundo resultado, é a obediência do Filho, que foi perfeita. Aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 2, 5 a 8, Paulo escreve: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, não julgou como usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de Cristo. Então, Jesus ofereceu pelos pecadores, foi obediente. A culpa que estava sobre nós foi transferida para Ele, para o Filho de Deus. Cristo, Senhor, foi entregue como oferta expiatória e propiciatória. Hebreus, no capítulo 9, deixa isso claro e faz referência também a essa obediência de Cristo até a cruz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touro e cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Foi um ato de obediência do Senhor fazer isso. E John Murray, ele enfatiza dois aspectos dessa obediência de Cristo. O primeiro é a obediência ativa, quer dizer, Cristo obedeceu sem pecar. Essa é a ideia. Cristo passou aqui, obedeceu, cumpriu todos os mandamentos integralmente. Eu e você não temos condições. O homem em si não teria condições de ser salvo pela sua obediência própria. Tiago diz assim, que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado. Então, nossa obediência não tem jeito de ser perfeita. Agora, Jesus pecou, então ele obedeceu, então essa obediência ativa, ele cumpriu os mandamentos, ele andou como deveria. Ele andou aqui em total obediência ao Pai. Em momento algum, inclusive no Getsêmani, quando ele orou pedindo para não ir, Pai, se for possível, afasta de mim. Ou seja, não deixa eu ir para a cruz, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, obediência ativa, cumpriu, obediência perfeita, e atribuiu a nós. E a obediência passiva, é o segundo ponto, é que ele não precisava sofrer. Jesus precisava sofrer? Não, ele não fez nada de errado. Mas ele sofreu no lugar de quem? De nós. Hebreus 5, 8, 9.
mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, o sofrimento de Cristo, que foi lhe atribuído, o próprio fato dele esvaziar-se, que Paulo fala lá, ele esvaziou, ele deixou a sua glória, isso já foi um sofrimento, humilhação, é o estado de humilhação. E aqui ele passa, continua sofrendo, mas continua obediente. Então, é o segundo resultado que caracteriza que o sacrifício de Jesus da cruz foi eficiente e eficaz. A sua obediência, a obediência do Filho, foi perfeita. E, finalmente, terceiro resultado que caracteriza que o sacrifício de Jesus na cruz foi eficiente e eficaz, é que esse sacrifício, essa expiação é aplicada pelo Espírito Santo somente aos eleitos. A obra do Espírito Santo em aplicar esse sacrifício, essa expiação, é para um grupo já escolhido, determinado. Como eu disse lá no início, o projeto já decretou isso. A salvação do Senhor tem um propósito, é um processo progressivo. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Deus não faz nada sem propósito. O projeto está prontinho. O projeto foi executado como foi criado. Está sendo aplicado pela pessoa do Espírito Santo. Os universalistas, os que dizem que não, que Jesus morreu para todo mundo, todas as pessoas, e que cada um vai ser responsável, eles citam 1 João 2:2. Diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É óbvio, quando a gente pega um versículo separado, somente o versículo, a gente pode criar, ter uma visão que a gente talvez queira ter. Mas você precisa entender a primeira carta de João, desde o versículo 5 ali, João está falando, a carta é de João, como é que foi Pedro? Não tem jeito, é João, porque a gente fala demais, acaba tropeçando, Então João escreveu sobre o pecado, que Deus é luz, não pode haver, e vai falando, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, purificar de toda injustiça. Quando chega no capítulo 2, irmãos, essas coisas eu vos escrevi, para quê? Para que não pequeis. Aí ele fala, mas se todavia pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Ele é a propiciação. E ele vai e fala o versículo 2, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelo mundo inteiro. Então, ele está escrevendo para um grupo específico, ele está escrevendo, para aqueles que já havia alcançado a salvação, obviamente, já estava certo da propiciação de Cristo, e agora ele está dizendo assim, não só esse grupo, mas para toda a humanidade, no sentido de grupo de pessoas. E isso, irmãos, nós vamos ver em toda a palavra de Deus. Na maior parte das vezes que a palavra de Deus trata
de mundo, de todos, tem uns 7, 8 significados, raramente está falando de todas as pessoas individualmente. Normalmente é usado para significar que Cristo redimiu dentre, né, as pessoas, um grupo de pessoas. Então, judeus, dentre os judeus, alguns judeus. Dentre os gentios, alguns. Esses alguns, irmão, você sempre pensa assim, muita gente, tá? Não sei, quando a gente fala alguns, mas alguns, muitos. Dentre os ricos, alguns. Dentre os pobres, entre mulheres, algumas, muitas também, né? Então é nesse sentido. E foi exatamente isso que aconteceu lá no século XVI com os cânones de Dort. Foi isso que eles sistematizaram, irmãos. Olha como é que eles sistematizaram. Deus, no seu soberano conselho, na sua vontade graciosa, no seu propósito, pela eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de Jesus, o Filho, fosse estendida a todos eleitos. Isso quer dizer que foi a vontade de Deus em Cristo, por meio do sangue, que Ele confirmou a sua aliança, redimindo efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles, somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e foram dados pelo Pai. O que vocês leram? Qual versículo vocês leram? Apocalipse 5. Ali é uma visão do céu. Quem estava lá? Os eleitos, os redimidos pelo sangue. E quais são? De todos os povos, línguas, tribos e nações. E agora, irmãos, fundamentando com as próprias palavras de Jesus, que ele veio somente para as suas ovelhas, para os seus. João 6, 35, 40. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Está vendo? Tinha muita gente nos dias de Jesus que, mesmo vendo Jesus, não creram. Então não eram eleitos. Então já está definido isso. Todo aquele que o Pai me dá. Quem que o Pai deu? Os eleitos. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus morreu por quem? Pelos que o Pai deu. E olha o capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelos bodes, pelas ovelhas. Ele morreu só pelas ovelhas. E as ovelhas são quem? Os que foram escolhidos lá. Ainda eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e haverá um só pastor. O texto que foi lido aqui hoje, no início, eu até pensei se vai ler o texto todo, depois vai. Mas não, só leu até o 9. Mas o 9 e o 20 que eu vou ler, de João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por esses, mas por aqueles
que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus rogou por aqueles e já rogou por todos que já creram até aqui e pelos que ainda, e ele morreu por esses. E o apóstolo Paulo, irmãos, resume brilhantemente isso, lá em Efésios. Ele começa com a eleição, passa pela obra de Cristo e termina com o selo do Espírito Santo. Efésios 1, de 3 a 14. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Ele nos escolheu, está vendo? Já fomos escolhidos em Cristo, não é fora de Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Também nós fomos adotados por meio de Cristo. E ele continua dizendo, né, que então fomos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Isso é expiação, irmãos, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra, em Cristo, no qual fomos também feita herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. E também vós, que depois que ouviste a palavra da verdade, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo aplica a expiação, o sacrifício do Senhor, que foi eficiente e eficaz somente aos eleitos. Irmãos, aprendemos hoje isso, que o sacrifício de Jesus na cruz foi eficiente e eficaz, porque a justiça do Pai foi satisfeita, a obediência do Filho foi perfeita, e a expiação de Cristo foi aplicada pelo Espírito Santo, ou é aplicada, né? Foi, é e será aplicada somente aos eleitos. A salvação, então, depende única e exclusivamente do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora você vai fazer, pastor, e agora? Eu vou para... Então eu quero te ajudar a ir para casa, né? Certo de uma coisa, o que você pode aplicar na sua vida diária? O pastor aqui começou muito falando, nós estamos começando semana, e vai ser muito boa essa semana, porque vai ter muitos problemas. É verdade. Porque independente dos problemas, a nossa semana tem que ser boa, né? Porque nós estamos em Cristo. Então, o que a expiação de Cristo ali na cruz pode me ajudar a enfrentar? Primeiro, você tem que estar seguro que a sua salvação foi consumada em Cristo. Cristo realizou plenamente a salvação ali na cruz. Você, como um escolhido de Deus, o Senhor enviou o seu Filho para salvar você dos seus pecados. Ele, em amor, né, enviou Jesus para viver uma vida aqui de obediência, para satisfazer a justiça do Pai. Você tem que estar seguro disso. Você tem que dizer: eu fui salvo pelo sacrifício de Cristo. A
minha esperança da vida eterna depende completamente dele. Sua expiação pelos eleitos me garante a salvação, a vida eterna. Primeira coisa, tem que estar seguro disso. Sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Segundo, que é uma outra polêmica, que alguns lá falam assim, mas se Jesus, aí entra lá na questão da eleição, mas se já tem os eleitos, se já Jesus morreu pelos eleitos, para que eu vou evangelizar? E aqui que eu vou falar como, né, missionário, irmãos, é a motivação para você ir pregar, não é o contrário, porque como que o Senhor chama os eleitos, chama aqueles por quem Cristo morreu? Pela pregação? Palavra. Irmãos, vocês não, é tão bonito isso. Eu tenho um vídeo que eu fiz no dia 19 de abril. Não, no 19 de abril não. Eu coloco no dia 19 de abril. Mas eu fiz esse vídeo num acampamento de carnaval. Numa aldeia dos índios Terena. Nós estávamos acampados lá com nossos irmãos em Cristo, porque esses índios Terena foram alcançados. Então, uma tribo. E tínhamos nós, brasileiros. E chegou uma caravana de coreano de São Paulo. Então tem esse vídeo, nós fizemos um culto em 3 línguas: português, terena e coreano. 3 pastores. Eu como missionário, pastor da junta de missões, e o pastor coreano. Eu missionário entre os terenas. Irmãos, e você vê que no meio de qualquer povo tem o povo de Deus. Isso é motivo para você evangelizar. Não é o contrário. Você sabe que Jesus morreu pelos eleitos. Os eleitos estão aonde? Em toda parte. Então nós temos que pregar, que evangelizar, que chamar. O Senhor vai chamar. Na verdade, quem chama é o Senhor, né? O chamado eficaz é do Espírito Santo. Mas Ele chama através da pregação. Por isso que Ele ordenou, né? Ide por todo o mundo. Não é para desanimar, é o contrário. É para nós animarmos, falar, eu posso ir porque haverá fruto. Haverá fruto. Quando eu cheguei em Miranda, no campo missionário, tinha 22 pessoas na congregaçãozinha, e a arrecadação anual era R$8.000. A junta de missões foi no ano 2000, fez agora 21 anos. Se eu não cresce que ali, naquela cidade, tem os eleitos pelos quais Jesus morreu, eu tinha pegado minha mala e indo embora. Começamos e vamos trabalhar, crendo que Deus, né? E com a graça de Deus, com 6 anos ali, deixamos 80 membros e uma arrecadação de R$80.000 por ano, pagando um pastor integral. Então, irmãos, não é motivo para desanimar. Talvez você pense e fala, não, a igreja... Irmãos, continue. Quantos eleitos tem aqui na região? Não sabemos, mas sabemos que tem, porque o Senhor escolheu entre todos. E Jesus morreu por quem? Pelos eleitos. Agora, talvez, eu quero fazer uma adaptação no final terminando mesmo, no final do sermão de Spurgeon, lá nos anos 1800, que pregou sobre esse tema. A grande questão maior é você ficar se perguntando, mas Cristo morreu por mim? Aí Spurgeon coloca assim, olha, você me responde uma coisa. Você quer um Salvador?
Você sente necessidade de um Salvador? Você tem consciência de que você é um pecador? O Espírito Santo te convenceu que você está perdido sem Jesus? Se a resposta for sim, Jesus morreu por você. Você compreende que não pode oferecer por sua própria conta qualquer coisa que vá satisfazer a justiça de Deus? Você já abandonou a confiança em você mesmo para salvar-se? Você pode dizer, ajoelhado, quebrantado: Senhor, salva-me, eu pereço. Então Cristo morreu por você. Agora, se você disser: Senhor, eu não sou como aquele publicano, Senhor, eu sou um bom crente, Senhor, eu tenho boas obras para lhe oferecer, então, você deve lembrar do que Jesus disse: eu não vim chamar justos, senão pecadores ao arrependimento. Enquanto você permanecer no seu estado de autoconfiança, a expiação não é para você. Mas, quando você se despir de tudo, e quando você não tiver nada, exceto a confiança em Cristo, quando você chegar de mãos vazias para tomar a Cristo, para ser o seu tudo, e você não ter nada, então você pode olhar para Cristo e dizer: o Senhor morreu por mim. E mais, o Senhor me garantiu que não vai deixar eu me perder. O Senhor me entregará ao Pai, porque Ele disse que não perderá nenhum. Então, se você sente assim, se você está convicto, então continue crendo, porque Jesus morreu por você, porque tu és um pecador, e Ele te convida a ter segurança da vida eterna. Que o Senhor abençoe. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Já caminhando para o final do nosso culto, vamos entoar o hino 304. Convido você, eleito, escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo, a entoar o hino 304 com toda alegria, com gratidão ao Senhor que morreu pelos eleitos. O hino 304, a voz do Evangelho. Convido os irmãos a ficar em pé, aquele que puder, para estar em pé e cantarmos com toda alegria, com toda força, com todo vigor, o hino 304. Publicando em
caminhando para o encerramento do nosso culto, meus irmãos, depois dessa mensagem abençoada que o Senhor trouxe para nós essa noite, quero convidar o presbítero José Elpídio, que esteja fazendo a oração de agradecimento ao nosso Deus por esse culto. Amém. Agora, irmãos, o reverendo Jackson vai estar impetrando a bênção apostólica. Irmãos, receber a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por todos nós escolhidos, que as consolações, poder do Espírito Santo que tem aplicado este sacrifício do Senhor Jesus no nosso coração, esteja sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Diria aos irmãos apenas um minutinho para podermos dar alguns avisos. Quero chamar aqui